Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aí para todos os meus amores e minhas amoras do Facebook, também para aqueles que nos assistem aí pela TV Thalito News ao vivo. Estamos aqui nos estúdios com duas pessoas muito especiais aqui na cidade, uma advogada brilhante, doutora Sandra Montagnani, e o Marcos Montagnani, que não é advogado, eu também pensei até que fosse advogado, mas é um mestre em cálculos trabalhistas, cálculos de todos os tipos, né, Marcos? Sim. Boa noite, gente. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. Ai, que legal. E me diz uma coisa, como que funciona isso? Um é advogado, a Sandra é advogada, e você faz cálculo e é perito. Sim. Todos os tipos de cálculo? Sim, a minha especialidade maior é trabalhista, mas no escritório a gente tem a equipe que faz a parte previdenciária e também faz a parte civil. E eu fui nessa área mais por causa da família dela. A família dela, o pai foi advogado, era auditor fiscal do trabalho, os irmãos dela são advogados. E eu sempre fui comerciante. Passados uns anos, começaram a falar, poxa, por que você não começa a militar nessa área? Você gosta de matemática e tal. Foi aí que eu acabei engajando de cabeça aí e estou há 17 anos trabalhando nisso. 17 anos. E você, o que você acha, né, na situação dessa reforma, por exemplo? Hoje temos que apresentar a petição inicial já com os cálculos. Eu não sei como vai ficar a liquidação, né? Porque praticamente o processo vai liquidado, né? Sim. Isso vai diminuir o trabalho do perito ou você acha que a probabilidade é... Não, pelo contrário. Agora está até um boom aí, está muita gente procurando, porque os advogados estavam acostumados a fazer as famosas verbas a apurar. A apurar, tá? Então, o que acontece? Eu acho que isso foi um avanço tremendo aí na parte trabalhista. Por quê? Porque o advogado vai com mais força na hora de uma audiência de fazer um acordo. Porque você colocando muitas verbas a apurar e colocando um valor aleatório à causa, chega na hora de você, numa audiência, fazer um acordo, ambas as partes não têm a noção do que é o direito correto. Eu sei que toda mudança até no acordo da dificuldade, quando não Sim. tem, pelo menos parte das verbas lá liquidada, né? Porque fica difícil, porque a pessoa chega na audiência e fala, poxa, vamos fazer um acordo? Tá, mas tá lá um valor da causa 50, 100 mil e tem 20 verbas a apurar. Você não tem noção do que é o valor de verdade. Então acho que isso foi um avanço porque, claro que toda mudança tem aquela... Causa insegurança. Aquela insegurança, o que fazer, o que não fazer. Mas eu acho que isso aí foi válido. Não que tenha que liquidar a petição inicial. Por quê? Eu estava falando com alguns magistrados a respeito. Isso, eu ia te perguntar isso. O que os magistrados, porque você tem Sim. esse acesso, qual que é o entendimento deles nesse sentido? Bem dividido, Tá, né? bastante, bem dividido? Tá bastante dividido. Até acostumar, né, tanto nós, os advogados, como os magistrados, eles estão tendo também a divisão de opinião está demais. Tá demais, bastante. Mas assim, alguns que eu falei, a maioria está dizendo o seguinte, não que você tenha que liquidar a sua petição inicial, você tem que atribuir valores a ela. Não vai ter uma conferência, não é obrigatório você juntar uma planilha detalhada, por quê? A maioria dos pedidos na petição, eles são controversos. O que seria incontroverso? Seria uma verba rescisória se a pessoa não recebeu. O resto, horas extras, periculosidade, insalubridade, dano moral, tudo isso aí é incontroverso, que vai ter que ainda se provar para saber o que vai fazer. Então você tem que dar uma estimativa em cada valor. Só que tem que ter aquela cautela, que agora tem a questão dos honorários sucumbenciais, as custas, tem a questão da justiça gratuita, que nem sempre vai acontecer. Tem o teto lá, né? E também tem a questão da limitação. Se você colocar muito baixo, de repente, na hora que você vai liquidar, der um valor muito a mais do que aquilo que você pediu, vai limitar naquilo que você colocou. Então esse cuidado tem que ter agora. Então, a preocupação que eu tenho, não sei se a Sandra pensa como eu, mas eu tenho essa preocupação, o advogado, ele vai ficar inseguro, porque embora ele tenha a segurança, a certeza de que existe lá uma insalubridade que pode ser calculada em teto máximo, ele vai pensar, e se eu colocar em teto máximo, o juiz entender que é o mínimo e meu cliente sair de lá condenado. Então, o que você pensa disso, Sandra? Eu acredito assim, conversando até com o magistrado, tá? Não tem como você saber, porque tem a necessidade de um profissional, que é o perito, né? Sim. Que vai verificar qual que é o grau daquela insalubridade, né? Então, não tem como. Então, a gente vai acabar colocando o grau
Sempre máximo, né? Porque quando você tá pelo reclamante, você vai querer porque sempre se você coloca o mínimo e o perito achou o máximo, você não vai poder ganhar o máximo porque você pediu o mínimo. Então está acontecendo muita coisa disso aí. Eu já tive esse caso do juiz na sentença falar, embora eu reconheça a solidariedade, eu só vou te dar a subsidiariedade porque você só pediu isso. Exatamente. Então, agora então é o que vai acontecer. Né? E nós no escritório de cálculos, como a gente mexe com muito processo,